Então, a gente tem que saber separar momentos e não vida. Qual que é a diferença? Separar momentos é entender, tá? Nesse momento aqui, qual que é a pauta? Qual o chapéu que eu tenho que usar? É o chapéu mais de esposo? É o chapéu mais de diretor? E aí você tem um foco de linguagem e uma postura adequada àquele momento. Você me conheceu na época que eu estava ainda no IPOG ou já tinha saído? Eu te conheci na época do IPOG. Do IPOG, né? É. Sabe uma coisa que eu fiz lá, que foi assim, bem subjetivo, né? Eu negociei com o dono da empresa, porque eu tinha sido promovida a líder, mas eu ainda não tinha uma secretária minha e tal. Porque os diretores eram 4 diretores, eles dividiam uma secretária. Por que eu, que tinha acabado de ser promovida, ia ter uma secretária? Não tinha motivo para isso, né? E aí eu lembro que eu peguei e fiz uns cálculos e eu falei, gente, tem muita tarefa operacional que eu faço, eu tenho que construir relatório para apresentar para eles, eu tenho que fazer muita coisa aqui de ver se o ranking de vendas está sendo feito direitinho e tal. Isso aqui é operacional, quero ter um assistente. E aí eu fui e levei para o dono da empresa. Eu falei assim, olha, fiz esses cálculos todos, eu acredito que se eu tiver uma assistente, eu vou render muito mais, eu vou conseguir fechar mais contratos e tal. Né? E aí eu já sabia que ele ia ficar meio assim, ele falou, Tati, nem a gente tem uma secretária só para nós, vai querer ter uma secretária só para você? Não dá. Aí eu vim com a carta na manga. Eu peguei e falei assim, tá, eu tô disposta a contratar, porque eu ganhava por comissão. Então eu falei assim, eu pago o salário da minha secretária. Tudo que eu preciso é só que você libere um local aqui, porque eu quero que ela fique presencial. Na época a gente trabalhava só presencialmente, né? Eu falei, preciso de uma mesinha para ela aqui, eu quero que ela trabalhe do meu lado. Se você autorizar ela a ficar aqui, eu pago o salário dela por mim. Você não precisa gastar um centavo com ela. E lá também tinha refeitório, falei, deixa ela almoçar aqui e tal. Aí ele ficou meio assustado, porque eu acho que ele não imaginava, né, que eu ia querer pagar o salário de outra pessoa para trabalhar na empresa e gerar mais resultado para a empresa. E aí ele pegou e falou assim, tá, vamos fazer um teste então. E eu paguei em 1 mês. Eu já recuperei o salário dela, assim, rapidamente. Por quê? Porque tudo que era operacional ela começou a fazer. E eu dediquei tempo para treinar mais o time, eu dediquei tempo para visitar mais empresas, eu dediquei tempo para desenhar novos processos. Pouco tempo já estava dando lucro o salário dela. E depois ele falou, pode trazer para cá que a gente mesmo vai investir. Ele viu Legal. que rendeu para a empresa, rendeu para mim. Então, com o meu salário, eu já estava assim, bancando ela tranquilamente. Mas para a empresa, então, deu 3 vezes mais, sabe? Perfeito. Compensou muito. Inclusive eu falo que o empresário ele é um engenheiro, um arquiteto, arquiteta de um negócio, né? Para mim, construir uma empresa é como construir um prédio. Você tem fases, você tem pontos de atenção e tal. E no design dos meus negócios e das minhas equipes, além de eu me preocupar em ter pessoas que são apoio operacional para as coisas, eu me preocupo muito com os meus líderes também. Então tem liderança hoje que responde para mim que eu até recentemente falei, precisamos pôr um analista na sua área. Legal. Porque, poxa, se eu tenho um diretor que ganha 25 pau por mês e 20% do tempo dele ele está fazendo coisas que uma pessoa de 2 salários poderia fazer. Então, numa conta de padaria, 25 mil, 20% do tempo dele é 5 mil. Se a outra pessoa vai ganhar 2 ou 2,5, poxa, já deu lucro essa operação. Exatamente. E isso que eu fiz aqui é muito poderoso, tá? Quando você percebe que você está fazendo muita coisa operacional e você faz a conta de qual é o valor hora que você estaria pagando para uma pessoa fazer aquilo, você vai ver que você está colocando o seu tempo naquilo que eu chamo de atividades de baixo valor. Como é que você vai gerar muito valor para o mundo? Porque a nossa conta bancária é proporcional ao tamanho da nossa geração de valor para o mundo. É isso. A quantidade de dinheiro que uma pessoa ou uma empresa tem no caixa dela é proporcional ao quanto ela gera valor. Concordo. A quantidade de pessoas e a qualidade do impacto nessas pessoas que aquela empresa faz. Então vamos lá, como é que você vai gerar muito valor se o grosso do seu tempo está em atividades de baixo valor? Simplesmente não dá. Impossível. É a mesma coisa de querer pôr um quadrado maior que essa xícara dentro dela. É físico, é matemática, é conta. Então aprendam a colocar aí a conta do seu tempo quando você for decidir. Faço isso, não faço aquilo. Então isso faz muita diferença. Você começou com 5 pessoas, mas hoje você já está com quase 100 pessoas que você falou, né? Isso. E aí, nesse organograma, como que tá? Você cuida da área comercial, marketing, receitas, e a Aline, sua esposa,
fica por outra área? Eu tô na cadeira de CEO, né? Sou o diretor executivo, diretor-geral da empresa. Aí embaixo de mim tem dois grandes blocos, duas grandes diretorias. Tem a diretoria de operações, que a Aline toca, e tem a diretoria de receita, que eu acumulo esse papel de diretor de receita. Então, embaixo de mim, enquanto diretor de receita, tem vendas, tem marketing e tem sucesso do cliente. Então, toda essa estrutura, todo esse guarda-chuva que atrai clientes, faz o cliente ter resultado, tá comigo embaixo ali de receita. Eu tenho uma liderança em cada uma dessas áreas, então o Vinícius é nosso diretor comercial, a Rai é nossa head de marketing, a Alexandra é nossa diretora de CS, de Customer Success. E aí na Aline, a Aline cuida de eventos, de financeiro, de compras, logística. A gente faz muito eventos, né? Então o batidão da operação é bem pesado, assim, né? Então a gente divide a carga mais ou menos nesse sentido. Eu trago receita para dentro e ela faz a empresa funcionar. Então, Sim. E eu vejo que é um ponto crucial em empresas familiares essa boa distribuição de tarefas. Tem até uma metáfora que eu trabalho que é assim: nós dois, no caso eu e ela, né? Nós dois somos donos dessa árvore aqui, beleza? A árvore é nossa, meio a meio. Só que quais são os seus galhos e quais são os meus galhos? Então, nos meus galhos, eu tendo a ter mais a última palavra. Nos galhos dela, ela tende a ter mais a última palavra. Claro que, como eu acumulo o papel de CEO, de diretor executivo, ela presta contas para mim, né? Então, ela tem que entregar resultado, eu cobro ela, enfim, ela monta relatórios, sobe os reports. E como que é essa cobrança, assim, como que vocês fazem para não misturar a vida pessoal com a vida profissional? Tipo, você cobra ela e ela vê isso como profissional, como esposa? Legal. Nosso pensamento é diferente nesse sentido, sabe, Tati? É um pouco disruptivo. A gente não acredita nisso de não misturar a vida pessoal e profissional. Porque é impossível. Não tem como eu olhar para minha esposa e falar assim: ah, não, ela não é minha esposa, ela é só minha sócia. Não tem como. Um filho dentro de uma empresa que o pai fundou. Ah, não, é só o presidente da empresa, não é o meu pai. Então as coisas vão se misturar. Aceita que dói menos. Boa. Então qual que é a sacada? A sacada é, primeiro, você ter maturidade. Apesar das coisas se misturarem, tem momentos e momentos. Nós não vamos estar numa reunião com os nossos líderes discutindo o nosso casamento. A pauta daquele momento é a empresa. Nós não vamos estar num jantar romântico, num momento especial, discutindo o trabalho o tempo todo. A pauta daquele momento é o casal. É o Marcos e a Aline enquanto casal. Então, a gente tem que saber separar momentos e não vida. Qual que é a diferença? Separar momentos é entender, tá, nesse momento aqui, qual que é a pauta? Qual chapéu que eu tenho que usar? É o chapéu mais de esposo? É o chapéu mais de diretor? E aí você tem um foco de linguagem e uma postura adequada àquele momento. Só que não dá para você pensar assim, não, o que acontece em casa fica em casa, a gente não leva para a empresa. Não dá. Se eu e a Aline quebrar o pau no jantar, no outro dia a gente vai estar com uma mesma energia lá numa reunião com os líderes? Não vai. Consegue. Não vai. Então, o que tem que fazer? Você que tem empresa familiar, você tem que entender que as coisas se misturam e uma coisa afeta a outra. Então, você tem que estar bem em ambos os lados, em ambos os papéis. E às vezes as pessoas pensam assim, não, vamos separar, e isso acaba sendo uma muleta e uma zona de conforto para não estar bem em uma das duas pontas. O casamento não está funcionando, então vamos separar. Dentro da empresa a gente tem que ter maturidade e fazer um negócio crescer. Na teoria é lindo, mas não vai funcionar. Ah, não, a empresa está mais ou menos, mas no casamento a gente está super feliz. Olha, nossos filhos crescendo. Quando falta dinheiro, convenhamos, fica incômodo para todo mundo. Então, a grande sacada é você fazer dar certo ambos os papéis.